aí, galera? Como é que você se relaciona? Eu sou Iemanjá e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho como é a minha maneira de se relacionar no mundo, que eu acho que eu tô precisando falar sobre isso. Eu sou uma pessoa muito emocionada, né? Muito emocionada. E hoje em dia, assim, pra eu ficar com alguém, pra eu dar um beijo na boca, tem que ter me apaixonado antes. E quando eu falo apaixonado, é apaixonite, assim, aquela primeira faísca, sabe quando você bate o olho no olho da pessoa, assim, e dá uns tremelique, assim, dentro, você fala assim, nossa, tipo, não sei, é como se abrisse um portal, uma porta, uma conexão, alguma coisa. Eu preciso ter sentido essa faísca, assim, e eu sou muito assim, normalmente eu saio, né, e aí eu bato o olho nessa pessoa, eu vou querer só aquela pessoa, porque é alguém que eu já abri uma conexão, que é como se assim, já abriu uma porta, já fez um elo, já fez um vínculo. Então, assim, naquele dia eu já não vou conseguir abrir uma conexão e um vínculo com uma outra pessoa. Isso eu hoje, tá, gente? Adolescente, eu já vi abrir vínculos com várias pessoas no mesmo dia. Mas hoje eu mudei. E aí, o que acontece? Eu crio o vínculo com aquela pessoa e aí eu quero ficar só com aquela pessoa. Porque é aquela pessoa que eu já, né, senti aquela conexão. Então, se por acaso o cara não vem falar comigo, não faz o movimento e, né, não faz o approach, eu já vou embora pra casa com o coração partido. É tipo o coração partido mesmo, como se eu estivesse passando por um término. Então, assim, eu tenho o processo do apaixonamento e o processo da desilusão. Então, assim, eu realmente sofro, né? Porque, pô, foi um amor não correspondido. E isso acontece também, até mais forte ainda, quando há o primeiro contato, né? Há o primeiro beijo, a primeira abertura de intimidade. E aí depois se o cara, né, caga na cabeça, dá o perdido, ou já aparece com outra na sua frente, nossa, pra mim é como se eu tivesse sido traída mesmo, assim, traição de 20 anos de relacionamento. E é a minha maneira de ser, assim, de sentir, eu não consigo sentir diferente. Eu já tentei, assim, tenta não sentir tanto, ou, né, que loucura é essa, essas conexões instantâneas, mas é isso. Mas a vantagem é também, assim, que eu vou passar por uma tristeza muito profunda mesmo, vou lá no fundo do poço. E depois a gente vai, né, soltando, vai desapaixonando e aí vai se abrindo de novo para que novas conexões aconteçam, né? E essa é a minha maneira de caminhar na vida. Então, eu sou uma pessoa que eu já sofri de muitas desilusões amorosas. Porque é isso, eu me apaixono muito instantânea. É paixão de um dia, é paixão de uma hora, é paixão de um minuto. Paixões platônicas de pessoas que eu nem vi pessoalmente, vi só na internet. Então, eu tenho essa empolgação do, nossa, apaixonei naquele ali. E também tem aquela tristeza de, pô, sair de casa, dei um rolê, vi um monte de gente e não me apaixonei hoje. Então, assim, isso também é sofrido para mim, porque eu não senti aquela faísca, não senti aquele gostinho, né? Então eu gosto dessa coisa do me apaixonar, que é igual quando eu vejo a lua nascendo, o sol se pondo, é sempre um novo, né? Uma nova lua nascendo, um novo sol se pondo, um novo sol nascendo. Então toda vez que eu vejo, é aquele sentimento de apaixonamento, né? De paixão, de encantamento, de nossa, que bonito isso, né? Então eu sinto muito. Eu sinto muito. E eu sofro muito também. Mas a vantagem, assim, que fala dos sensíveis e dos profundos, é que a gente sente muito. Então, da mesma forma que a gente sente a tristeza com muita profundidade, a gente também sente a alegria com muita profundidade. Então, assim, quando eu tô feliz, eu tô muito feliz. Então, às vezes, as pessoas também não conseguem entender, gente, por que ela tá tão feliz. Da onde que ela tirou tanta felicidade, tanta alegria, sabe? Então, da mesma forma que eu vou lá embaixo, bem lá no fundo, eu também consigo voltar e ir bem lá no alto. E aí é muito legal quando eu vou encontrando algumas pessoas pelo caminho,
que são sensíveis e emocionadas quanto eu, porque eu sei que eu não sou única, né, que se emociona assim muito rápido, e muito fácil, porque é isso, porque gosta de se emocionar, gosta de andar na vida se emocionando e se emocionar com simples coisas. Por exemplo, esse dia eu fiquei mega emocionada quando a orquídea começou a abrir o botão, fiquei dando beijinho nela, ai, você é muito linda. Ou quando o passarinho vem, né, e fica aqui cantando na sua frente. Então, assim, eu aprendi a me emocionar com as coisas que para outras pessoas não emocionaria. Então, eu acho que isso é mais bonito, né? Mas, bom, eu só tô querendo compartilhar com vocês, porque às vezes as pessoas, alguns amigos meus, assim, até mais recentes, falam, gente, mas por que você tá sofrendo tanto? Você ficou com o cara ontem e depois ele desapareceu e aí você tá sofrendo por causa dele? Eu falei, é porque é isso, porque eu me apaixonei antes de ficar com ele. E aí, ou até quando a gente desenvolve e eu desapaixono, porque isso também acontece, pra mim também é um sofrimento. Eu falo, poxa, eu acendi aquilo dentro de mim e eu não consegui manter essa chama, né? Alguma coisa aconteceu que essa chama apagou, se desvirtuou, né? Se dissipou no meio do caminho. Isso também gera tristeza em mim, né? Então é a tristeza dos dois lados. Tristeza quando eu desapaixono e quando eu vejo que a pessoa não entrou na mesma onda que a minha, né? Que a gente não pegou aquela onda junto, não surfou junto. Mas é isso, a gente vai e segue seguindo, segue chorando, segue sentindo, segue se emocionando, e aí um dia sofre, aí depois passa, aí depois se apaixona de novo. E vamos ver se algum dia aí eu vou ficar um tempão apaixonada pela mesma pessoa, hein? Nem sei o que é isso, mas vamos lá, quem sabe acontece, né? Um beijo, até o próximo vídeo.